E fala, torcida do São Paulo, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí o que o Craquezinho e o Pascoal falaram sobre o São Paulo, que venceu e se classificou na Copa do Brasil com grande atuação de Oscar. Os caras descarregaram elogios ao meia São Paulino que atuou de volante. E quero que você deixe a sua opinião. O que você achou da atuação do Oscar? Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Vídeo no canal todos os dias, meta de 25 mil inscritos. Se inscreve para não perder os vídeos e me ajudar também. Ó, bora assistir o vídeo. No final, você sabe, eu volto, tragar minha opinião. A gente vai falar muito sobre o Oscar, sobre a atuação. Melhor lugar para ele jogar, muita coisa pra gente debater aqui. Créditos, direitos autorais, deixa na descrição, se mais informação. Ele tem a capacidade de distribuir. Falou? Sabe como é que o Zubeldia definiu o desempenho do Oscar ontem? Achei muito legal a expressão. Uma valsa. Não, ele já tinha feito, para tentar comparar, né, nas devidas proporções, naquele jogo que o São Paulo ganha do Corinthians, no Paulista, né? Sim. Foi no Paulista. O Oscar, no primeiro tempo, teve dificuldades para jogar do lado esquerdo, né? Ele saía do lado esquerdo para o lado direito, por dentro, para poder receber a bola. No segundo tempo, ele centralizou, exatamente como ontem ele jogou um pouco mais atrás. Sim, né? um pouquinho mais atrás. Mas no Corinthians, ele jogou contra o Corinthians, assim, centralizado. Por quê? Sim. Pô, ele deita e rola. A questão Joga muito, né? das jogadas, da inteligência de se posicionar. E assim, o São Paulo precisa de um jogador cerebral como esse. Por quê? Porque o São Paulo precisa, durante o jogo, saber os momentos, né? Eu falo que são jogadores inteligentes. Por quê? Porque em 90 minutos, você não tem o controle do jogo durante 90 minutos. Você vai ter 15, 20, aí você respira um pouco, aí depois você volta 5, 10 minutinhos, aí você volta a ter o controle novamente, porque é um jogo muito intenso. Tem hora de pisar, hora de respirar e tal. E o Oscar faz isso. E o Oscar consegue fazer isso para o São Paulo. Então é muito importante a presença dele ali, né? Para segurar um pouquinho mais a bola. A hora que acelerar, tem que acelerar. A hora que tem que distribuir para os lados, ele distribui para os lados. Então, é fundamental. Esse jogador é imprescindível para o São Paulo. Até porque o Lucas volta daqui... Ele está na relação... Depois do Super Mundial. Está na relação acho que do 2 meses, 3 meses, né? O botou ele lá. Cabe, Pascoal? 2, 3 meses. Seleção? Então vai ser... Fala um meia da seleção. Fala um meia que joga na seleção. Alan Patrick pode estar. Alan Patrick está relacionado. O Oscar está relacionado. Mas nessa posição de segundo volante, caberia? Acho que de segundo volante é mais difícil. Para a seleção acho que é mais complicado. Porque tem um cidadão que chama Gerson. Acho que é um pouco mais difícil, porque esse é um jogador para mim que não temos igual, tanto no território nacional como fora do Brasil. Talvez Paquetá, mas o Paquetá não está passando por um bom momento, até psicológico. É possível que nem volte mais a jogar futebol profissionalmente. A gente não sabe, a sanção ainda não saiu. O tribunal está reunido, mas não tem meio termo, né? Mas assim, desculpa eu falar, não tem meio termo, ou é banimento ou é absolvição. Mas eu estava lendo, é sacanagem que estão fazendo, né? Já fizeram o julgamento, é uma pressão psicológica enorme. Já fizeram o julgamento, vai lá e fala, olha... Está banido o futebol, não está banido o futebol. A suspensão sua é essa aqui. Porque, assim, é ruim, meu. É ruim. Você fica na expectativa, você vê ali, ele chorou, errou, não errou. Eu não estou aqui para julgar isso. Eles que vão julgar. Mas, assim, se já tem o julgamento, fala. Já tem o veredito? Já tem o veredito, fala. Não fica esperando. Zinho, você que jogava ali no setor, o que pode dizer para a gente a respeito do Oscar? Respeito muito pelo profissional, pelo atleta, tem uma carreira muito bonita, nunca vi o cara se envolvendo em nada de errado, me parece ser um cara sempre de grupo. Eu respeito sempre jogadores com essa característica, e sem contar que tecnicamente ele é muito bom jogador. Agora já está num estágio físico que tem que ser controlado. Se o São Paulo souber trabalhar isso, e o Zubeldia aí não tem uma fartura, né, de elenco como outras equipes, mas vai ser importante, porque se você tiver Lucas, Oscar, esses caras bem inteiro, o São Paulo briga por coisas maiores. Eu sou daquele cara, o Pascoal tá muito, o Zé Elias, né, mas desde o ano passado, né, eu tô falando porque eu e o Pascoal a gente está há muito tempo sempre fazendo esses programas. Eu sempre falei aqui que eu particularmente gosto muito do time do São Paulo. Eu acho um bom time, bons jogadores. E não é porque ganhou a Copa do Brasil lá atrás não, em cima do Flamengo.
Agora, quando chegava numa reta final, as contusões, os problemas físicos, o São Paulo não tinha elenco para ter peça de reposição, para na reta final brigar pela conquista. Entendeu? Mas se você pegar 11, o Zubeldia tiver os 11 ali inteirinho, é um bom time o time do São Paulo. Eu gosto. Né? Principalmente falando desses dois caras, Lucas e Oscar. Eu gosto demais dos atletas profissionais. São jogadores de bola, são atletas profissionais. Né? Jogador tem muito. Atleta profissional são pessoas como eu vejo o Oscar, o Lucas, que respeitam a profissão, que se dedicam. Infelizmente estão passíveis de se contundir, porque é muitos jogos, já tem uma certa idade, tem aquela coisa da readaptação, mas são os caras que respeitam a profissão, que vestem a camisa do time que eles estão, e do São Paulo nem se fala, porque eles são São Paulinos, com aquela vontade, com aquela coisa de prazer de estar jogando bola. Então eu tenho o prazer de ver esses caras jogarem. Agora, assim, tá no momento que você precisa cuidar, lapidar, né? Ele fez eu achei que ele fez um jogo muito bom ontem, sim. E olha que o que choveu, o que o campo ficou pesado, e aí proporciona para o time que tem menos técnica brigar, chegar, competir. Né? E assim mesmo o cara tem, né, já uma experiência. O Zubel já falou de valsa e tudo. Não, mas vamos falar de bola. Gosto muito do Oscar. É muito bom jogador. Uhum. O São Paulo, o Zinho sempre foi muito elogioso em relação ao Luiz Zubeldia, mesmo nos momentos de crise do São Paulo mesmo, momentos de baixo. E é importante um número que comprova a competitividade e acho que a alma desse elenco do São Paulo. O São Paulo perde pouco com o Zubeldia. Nos últimos 16 jogos, mesmo com muita gente cornetando o trabalho, muito São Paulino cornetando o trabalho do Luiz Zubeldia, nos últimos 16 o São Paulo perdeu para o Palmeiras na última bola em Barueri faz menos de 20 dias. E nos últimos 16 com muitas ausências, né? A média, 8 baixas, 9... Chegou até 11. Então, e para provar, também para comprovar o que o Zinho disse sobre ter possibilidades de sucesso nas Copas, a gente vai mostrar numa tela como esse time do São Paulo, primeira entrevista de Luiz Zubeldia falando sobre essa característica do São Paulo e depois a gente vai apresentar uma tela comprovando que o São Paulo pode mesmo ser um time copeiro. Bueno, es difícil poder explicar eso. Copa Brasil es lo mismo que Copa Libertadores, es lo mismo que Copa Sudamericana. Aquí en este tipo de torneo, como Copa Sudamericana o Copa Libertadores, tenés malos 45 minutos y prácticamente se te complica la serie. Entonces, yo hoy en la palestra y ontem también, lo que falaba, gente, vamos a jugar Copa Brasil, pero es Copa, no hay un mañana. Mentalmente lo jugamos como si fuese una Copa Libertadores, acho que es el respeto que se merece la Copa. Mostra-se com mais cara e com mais possibilidades de êxito na Libertadores e na Copa do Brasil. E isso vai ao encontro do que o Zinho falou, né? Porque quando você fala que vai de encontro, você se choca. Ao encontro é o que disse o Zinho, né? É que nem correr atrás do prejuízo, não existe. Não tem. Né? Ninguém vai correr atrás de prejuízo, né, meu senhor? O cara vai correr atrás do lucro. Né? Do prejuízo você tem que corre do prejuízo. Ou você pode correr atrás de quem lhe causou prejuízo. Isso, né, você pode correr bastante. Isso aí, se pegar é pior, hein? Se pegar... Mais ou menos como o Kahneman fez ontem. O Zinho acabou de falar. Esse é um time que... O São Paulo tem um time. E com esse time moldado para Copas, eu acho que é factível. O São Paulo tem uma belíssima participação na Libertadores da América. É a segunda melhor campanha. Sim. Tá perdendo pro Palmeiras, né? Que tem uma campanha extraordinária. Sexta vez em 8 edições. Imparável! Então, imparável! Aí, Zinho, tá vendo? Você fica falando das coisas e os caras acreditam. Você fica falando desses negócios aí. Agora você tem que assumir as suas responsabilidades. O São Paulo tem uma grande perspectiva nas Copas. Acho que sim. O São Paulo é muito competitivo nesse tipo de jogo. Porque o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Sim. Nós estamos chegando na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ainda tem mais 28. São 38 rodadas, tem mais 28 rodadas. Tem muito campeonato pela frente. O São Paulo vai ter que... não tem tantas peças de reposição. Não. E quando você não tem o Lucas, quando você não tem o Oscar, quando você não tem o Luciano, como não tem o Caleri agora... Galera, esse ano, um abraço. Um abraço. O Pablo Maia está tentando se recuperar e eu acho que ele tem muita vontade e é bom que ele se recupere, porque volante como o Pablo Maia é difícil encontrar. Volante que tem qualidade, volante canhoto, que sabe marcar, que sabe chutar de fora da área, é difícil encontrar. O Marcos Antônio, menino que estava super bem, machucou. Machucou também. Não acho que volte antes do Mundial. Entendo que... O moleque lá, o Lucas, 17 anos, segunda partida, machucou. Ferreirinha, 5 gols aí, conseguiu uma sequência. O Ferreirão jogou de ponta esquerda ontem. Mas o Ferreirinha... Qual foi o problema do Ferreirinha? No pé, na planta do pé. Precisa conversar com ele para ver isso aí, né? Às vezes um sacrifíciozinho, às vezes faz bem, né? No Grêmio. Mas assim... Eu acho que não é bem facite plantar, mas é primo. Porque assim, eu acho que o Ferreirinha é bom jogador. Bom jogador. Se tornou um jogador imprescindível também pro São Paulo em relação por conta das ausências, ele jogou bem. Agora, se machuca muito. Não pode ser assim, alguma coisa, faz um reforço... ter um pouco mais de cuidado. Mas machucava mais do que machuca no São Paulo. Sim, mas então alguma coisa está errada, como diria o Zinho, acho que pegou essa fase e o Pascoal também. A gente entrava no vestiário, vê aí se tem foco dentário, porque pode ser foco dentário. Uma expressão, uma brincadeira, mas assim, é uma questão de entendimento, porque é um jogador que consegue ter o Aloysio Chulapa, eu lembro que quando jogou no São Paulo, ele tinha muito problema de lesão e descobriram que a questão passava por infecção odontológica. O Seedorf, ele jogava na Inter, tinha esses problemas, saiu da Inter e foi para o Milan. Fizeram um exame check-up geral, total, descobriram também que era problema no dente, nunca mais se machucou, como se machucava. A Fortaleza toda ele se machucava muito, né? Sabe, Prial, lá na Europa, bicho pega também, né? Lá você encontra gente forte também, viu? Até mais forte do que ele. Assim, e pra dar uma chegadinha não precisa ser força, é só jeito. Entendeu? Isso aí... Zinho, isso aí a gente entende, né, Zinho? Você entende, mano. O Zinho, coitado, sofria. Aula de como saber chegar, Zeninhas, vai, Zeninhas. Não, mas eu falo porque, assim, como eu fui jogador, é ruim pro jogador ficar com esse rótulo. Pô, ele é bom jogador, mas se machuca. Pra carreira é ruim. E Pascoal? O Oscar fez uma boa partida. Boa! Uma boa partida. O Luciano fez uma boa partida. Bem, Arboleda bem. Arboleda fez uma boa... Vovozinho, você tá sentindo que o apresentador tá solto, né? Tá levinho. Né? O São Paulo... O de ontem não queria mostrar pênalti, o de hoje já tá soltinho. Tá soltinho. O São Paulo sai em 5 minutos. São Paulo em 5 minutos tinha um gol a favor e uma expulsão. Aí o Ferrarese, não fala mal do Ferrarese, porque o Ferrarese vem aqui na sexta-feira. Não vai me arrebentar com o meu convidado. O Ferrarese foi tão... Olha o que você vai falar. Depois o cara tá vendo agora, mas não vou mais. O Ferrarese foi tão cortês que pediu desculpa para a torcida do São Paulo. É isso aí, bem, Pascoal. Porque ele percebeu o tamanho da besteira que ele fez. Né? Sim. O time estava com 11 contra 10, ganhando o jogo de 1 a 0. De vontade. O Zubeldia falou que esse tipo de jogo tem que ser igual de Libertadores, igual de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil, com aquela pegada de sempre, com aquela vontade de sempre. Mas ele criticou a expulsão do Ferrarese, quer dizer, a atitude do Ferrarese, e disse que o jogador precisa entender, achei bem legal essa parte da entrevista, que existem contextos dentro do jogo. O jogador do Náutico havia sido expulso minutos antes. 6 minutos. Qualquer arrepiada, né, Zé? Você que era bom nisso? Não, eu não fazia isso, não. Que, eventualmente, num jogo normal, poderia ser cartão amarelo ou muda de cor. Mas a jogada, o carrinho dele foi pra ser expulso. O André perdeu esse gol, hein? Mas é difícil lá dentro, viu, Zé? Não. Quem? O Ferrarese? Não, o André. Do André ali? Não. Também não é muito, não. Falou o Zé. Não. 150 gols. Agora, bonito gol do Rodriguinho. Bonito gol do Rodriguinho. Parabéns pro Rodriguinho. Bonito gol. Somente gols. Eu marcava desde 2022. Ele é bom jogador, né? Ele teve altos e baixos, né? Agora, em relação ao São Paulo. São Paulo, como o Zubeldia falou, né? Jogo de Libertadores. Realmente, quando o São Paulo se fecha, difícil de você o São Paulo te entrega a bola, mas é difícil de você criar grandes oportunidades, né? Você tem bons zagueiros, os volantes que marcam, o Oscar ontem, partidaço do Oscar. Você gostou, né, Zé? Não, ele é bom jogador, mas quando joga centralizado. E não vai ter moleza aqui, não.
Porque é assim que é o futebol, time grande e tudo mais. E outro trecho que também fala sobre se jogou um jogo de Copa, que foi o que o São Paulo fez no que não dá pra você falar, não, vou jogar mais ou menos, tá? Um jogo de 180 minutos pra você classificar, e foi isso que aconteceu. Você discutiu com um amigo seu ontem, porque você achou que ele estava querendo que o Rian jogasse mais e tudo mais. Mas enfim, foi uma a onda da vez, vitória. Né? É a onda da vez, né? Então sempre tem que ter um porém, né, na questão, né? Eu acho que o São Paulo, como o Zubeldia falou, isso dá o ambiente do estádio. Uma coisa a gente vê pela televisão, o jogo, tal, beleza, Série C contra a Série A. Outra coisa é a coisa real. A recepção que a torcida do Náutico fez. A gente está falando do Vasco, por que não o Náutico? Por que não a torcida do Náutico? Sim. O Náutico já disputou final de campeonato nacional lá atrás. Também, é uma pena, né? Tá na terceira. Então, assim, a torcida do Náutico tá machucadíssima, não foi nem pra final da Pernambucana, e tinha nesse jogo um resgate de autoestima, né? E o que fizeram, a recepção, a motivação, a mobilização, é uma das coisas legais da Copa do Brasil, isso, né? Quando você tem confrontos de times de séries diferentes. E acho que o jogo, se o São Paulo entra mais ou menos, ele perde a classificação. Pelo ambiente do jogo, pelo campo, pela chuva. E a estratégia do técnico não foi só a escalação dos melhores, mas a mobilização. Então o São Paulo entrou no jogo concentrado, na pegada. E aí eu acho que a pilha, talvez, do Náutico tinha passado um pouco do ponto a ponto do jogador ser expulso logo depois do gol do São Paulo. Embora eu tenha que ter ouvido que, como o jogador do São Paulo, o Cédric, protege a bola, então ele induziu o contato, mas ele quase tem a perna fraturada pela pisão. O jogador do Náutico põe a mão na cabeça, é expulso, e o time, como disse o Massini, tomou um gol e teve um jogador expulso, a pilha toda com 10 minutos de jogo. Então o jogo teria acabado, mas o Ferrarese, numa entrada, como é que o Zubeldia falou, fora de contexto, né? Não entende o contexto do jogo, conseguiu deixar tudo igual. E aí, a partir daí, o jogo ficou maluco, o Náutico tentando acreditar na base da força. E, obviamente, São Paulo cansaria no segundo tempo pela questão da sequência de jogos e tudo mais, pelo campo pesado e tal. Mas Você achou que cansou? Eu achei que o time competiu até o final. Então, eu acho que essa é uma situação, né? O São Interessante Paulo não tem uma preparação física ruim. Então, uma coisa é a maratona de jogos, outra coisa é o comportamento do time em campo. Sempre o time está inteiro até o final do jogo, mesmo utilizando e repetindo vários jogadores. E aí, ontem, eu fiquei pensando, todas as escalações do Zubeldia, raramente ele repete, mas ele tem alguma pista do que ele já fez e deu certo em algum momento. Então, a pista que a gente tinha antes aqui, fora de casa, ele vai repetir a estratégia lá do Cédric com o Ferrarese. Por quê? Porque dependendo da atuação, da questão ou da expulsão, ele consegue recompor o time sem alteração. Foi o que aconteceu, né? O Ferrarese acabou expulso, faz a linha de 4 com o Cédric como lateral, sem precisar mexer. E essa dobradinha tem sido a estratégia para o São Paulo jogar fora de casa nessa sequência toda, que atingiu ontem a 16ª partida, com uma derrota em 16. Não é uma coisa qualquer para o time que o São Paulo tem. Uma derrota em 16 jogos, com o Palmeiras na última bola, não é uma coisa qualquer, né? O time tem uma solidez. E aí, a outra referência que eu busquei, o Oscar de volante, que era uma pardalice. E tem se mostrado uma baita sacada, né? Porque ele não tem mais a desenvoltura de quando garoto, de quando jogava no Chelsea, mas ele tem uma visão de jogo, uma inteligência, inclusive de espaço defensivo, muito boa. Ele tem uma leitura absurda de jogo. Exato. E aí qual foi a referência? O jogo com o Palmeiras também, mas o da semifinal do Paulista. O São Paulo entrou em campo ontem, taticamente, idêntico à semifinal do Paulista, no gol do Veiga, depois do pênalti do Vitor Roque, com exceções. Os dois atacantes que não estão à disposição, Lucas e Caleri, jogaram André Silva e Ferreirão na esquerda.
Então tinha ali já uma ideia para o jogo, inclusive do aproveitamento do Luciano, não exatamente no meio, mas mais próximo do atacante, né? E acho que foi bem escolhido diante de tantas ausências, né? E aí, Tironi, acho que a questão segundo tempo, tal, aí tem uma coisa interessante. Na hora de mudar, é claro que vai tendo dificuldade, ainda mais quando você escolhe os jogadores mais preparados para uma Copa, com 8 desfalques. Ele colocou os 11 jogadores mais preparados para disputar uma Copa. Os que estavam no banco não são os mais preparados em termos de envolvimento, luta, entrega, né? E na hora de mexer, qualquer um que entrasse ia ter dificuldade de manter o que o cara estava fazendo. E ele troca, aí ó, nós estamos vendo o gol do Rodriguinho. Por que o Rodriguinho? Porque o Rodriguinho é um jogador da base do São Paulo também, né? Só que ele é de uma geração anterior. O Rodriguinho convive com dores, estava fora, sentiu uma torção no tornozelo, ficou fora da relação do jogo com o Grêmio. E foi incluído nessa delegação porque o Luca não pôde jogar, o São Paulo não tinha reserva. Falou, filho, ó, dá para fazer um treino e jogar? Nós estamos precisando. Foi. E ele era a única opção para um lado de campo, porque ele treina também do lado de campo. Se o São Paulo fosse fazer uma troca, iria fazer. Então o Ferreirão está jogando todas, e é cansado, você tem que trocar um cara de lado. Quem que você tinha? O Rodriguinho. E aí o Rodriguinho desperta, né? Faz um gol e até entra bem no jogo e tudo mais. Golaço, hein, mano? Não é fácil fazer esse gol. É mais fácil ele perdeu depois, mas esse gol foi mais difícil de fazer. Ele perde o gol de pé canhota, né? A destra, ele bate muito bem na bola de direita, né? E aí, assim, por que o Rodriguinho? Nós estamos falando agora do Rian, já foi o Matheus, o Ferreirão, o Luca, né? O Rodriguinho, que era considerado o novo Kaká, assim como esses meninos mais novos agora, fez um gol na estreia com um Morumbi cheio na Sul-Americana, um gol de canhota, um golaço. Novo Kaká. Isso faz 3 anos. Inventou isso? Isso faz 3 anos. Kaká, mano. Porque a passada é parecida, o jeito é parecido de jogar. Não é possível. O físico é parecido. Ele fez esse gol há 3 anos e não fez mais nenhum gol de 3 anos para cá. Ele não fez mais nenhum gol, é um meio atacante em 3 anos. Isso é possível acontecer com um moleque da base. E a torcida do São Paulo já tinha defenestrado o Rodriguinho. Porque a base tem a empolgação para a novidade e o linchamento na sequência, né? Como foi com o Wellington, com o Nestor, com o Juan, com o Igor Gomes, a gente tem todos, né? E aí, assim, eu acho que agora, com o elenco que o São Paulo tem, curto, com poucas opções, a base não é só os caras da Copa São Paulo agora, que são os novos que a torcida gosta. São também esses. É o Rodriguinho, daqui a pouco pode ser o Henrique do Carmo, que já estava, outros jogadores para ajudar. E aí, eu acho que talvez eu acho que nessa situação, a gente ficou tanto aqui debatendo a possibilidade do São Paulo priorizar alguma coisa, não vai, a direção não quer, o treinador já entendeu, o treinador não vai reclamar e ele vai jogar a Vera todo o jogo. E jogar a Vera todo o jogo significa você ter sequelas, né? Não tem como. Então, você vai ter jogadores contundidos, sim. Eu acho que essa situação, ele está quase já próximo de cumprir a meta estabelecida pela direção, passar na Copa do Brasil, primeiro da Libertadores, terminar na parte de cima da tabela do Brasileiro na parada. Ele ainda tem alguns jogos até a parada, 3 no Brasileiro e 1 na Libertadores. Mas a questão é o para frentemente, como diz o Massini. O São Paulo vai jogar a partir de julho, oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, parte final do turno do Brasileiro, com esse elenco aí. E para mim, um desafio maior do que foi nessa parte, evidentemente, em grau de dificuldade, é a parte 2 da temporada. Agora, a parte 1 da temporada, o São Paulo foi bem. O São Paulo está passando de ano com todas as limitações que tem e com muitas sacadas do técnico e algumas respostas. A curiosidade para mim agora em relação ao time ou à formação é justamente o posicionamento do Oscar. Porque ele agradou mais até agora nessa posição
do que mais à frente, como imaginou o São Paulo quando o contratou. A ver como vai funcionar daqui para frente. E você, meu amigo, gostou da atuação do Oscar? O Oscar que ontem atuou como segundo volante, assim como ele tinha atuado contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, se eu não me engano, né? Foi na semi. E um bom jogo do Oscar, né? Eu disse isso no vídeo mais cedo, que o Oscar, eu acho que o Zubeldia escala o Oscar assim de segundo volante em jogos que o São Paulo não vai ter tanta pressão na saída de bola. Os volantes do São Paulo não vão ser marcados. Ontem o Oscar estava tendo facilidade na saída de bola, e no jogo contra o Palmeiras, quem tinha que marcar o Oscar era o Rafael Veiga, que não estava marcando, e por isso que o Oscar estava literalmente distribuindo bola dentro de campo. Quando o Veiga marcou o Oscar, aí o São Paulo começou a ter dificuldade na saída de bola e voltou para aquele famoso chutão, tocando chuta no caleiro e ver o que ele faz. Mas é uma alternativa que pode ser usada sim, principalmente em jogos que o São Paulo tende a ter o controle do jogo, tende a ter o controle da partida, que não vai ser tão pressionado ali na saída de bola, que o time costuma marcar em linha média baixa, né? Que a galera fala, tem linha alta, linha média baixa e linha baixa. São opções que o Zubeldia tá testando no São Paulo, mas realmente o Oscar ontem teve uma grande atuação. A minha grande crítica ao Oscar jogando nessa função sem o Lucas, com o Oscar de segundo volante, o São Paulo ganha em saída de bola. Mas sem o Lucas, o São Paulo perde na criação ofensiva. Porque não tem quem distribuir essa bola do meio para frente. O Oscar pode até fazer a saída de bola de trás até o meio, né? Aquela primeira saída de bola ali para distribuir, seja para os pontas, seja para os meias. Mas vai faltar alguém ali para criar o último passe, que a gente fala, né, que no futebol se diz, falta o último passe. Quem vai dar? Então eu ainda prefiro o Oscar atuando por dentro, no 4-2-3-1, e é engraçado, cara. O São Paulo, a temporada passada, por muitos jogos, utilizou o Luciano de 10. E vocês sabem que o Luciano de 10 é aquilo. Não preciso mais falar minha opinião sobre o Luciano atuando de 10. Atualmente, o São Paulo tem esse 10, que é o Oscar. O Zubeldia, ele pode ou poderia jogar com o Oscar por dentro, o menino por fora, o Lucas Ferreira por fora e um outro jogador pelo lado esquerdo. Ele poderia fazer isso, mas ele não tá fazendo, ou tá fazendo muito pouco. E essa é uma das coisas, umas ressalvas que eu tenho do trabalho do Zubeldia, porque quando ele não tinha peças, ele usava um sistema que não favorecia aquelas peças. Hoje, ele tem essas peças e não utiliza. Às vezes ele coloca o Oscar de meia esquerda, onde os movimentos e a criação do Oscar ficam restritos ao lado esquerdo, apesar que ele cai para dentro. Por exemplo, no último jogo o Oscar atuou como falso ponta, né? Porque todas as jogadas de criação do São Paulo, principalmente com o Oscar estava muito aberto. O Oscar, ele é mais letal, mais por dentro, mais próximo da área, mais próximo do meio de campo. Ali o Oscar, a função dele é melhor aproveitada, as características dele são melhores aproveitadas ali, na intermediária ofensiva, e não aberto pelo lado esquerdo. Você vê no último jogo do São Paulo, as duas bolas que o São Paulo teve para fazer gol, que o Oscar atuou pelo lado esquerdo, os cruzamentos do Oscar, o Oscar estava literalmente pisado na linha lateral. Então eu não sou fã do Oscar nessa posição, acho que de segundo volante ele até rende, mas ainda prefiro o Oscar atuando como 10, centralizado, podendo ter total liberdade de cair para um lado e cair para o outro. Mas são opções, são coisas que o Zubeldia tá tendo que, ações e decisões que o Zubeldia tá tendo que tomar, muito por desfalques, muito por variação ou por falta de jogadores para variar o esquema tático, até por minutagem, né, por ter que poupar, por ter que descansar alguns jogadores, ele acaba tendo que tomar essas decisões, mas eu espero mesmo que quando esse time chegar nas fases agudas dos campeonatos, nos jogos grandes,
o Zubeldia não invente, coloque o Oscar por dentro, o Lucas de um lado, o outro jogador pro outro, pode ser Lucas Ferreira de um lado e Lucas do outro, ou Ferreirinha e Lucas, não importa, mas para mim o time ideal, o time que eu idealizo no São Paulo, são os 4, a linha de 4, Alisson, Pablo Maia, Oscar de 10, Lucas de um lado, Ferreirinha do outro, ou Lucas e mais um de cada lado, e o André Silva centralizado. Esse para mim é o time ideal. Eu quero que você, qual que é o seu time ideal? O que você pensa do Oscar? Comenta aí que eu quero muito saber a sua opinião. Ó, eu leio todos os comentários, dou coraçãozinho e todos os comentários, então comenta aí que eu vou responder você. Beleza? Ó, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.